Primeiramente, paz para todo mundo da célula, da igreja. Boa noite. Eu vim trazer uma palavra hoje, no 10 por 1, que está sendo realizado pela célula Nosso Estilo é Cristo, no canal. E essa palavra é sobre ansiedade. Por que eu escolhi essa palavra? Por eu estar vivendo isso, por eu ter vivido mais e por eu ter achado uma solução para isso. Primeiro eu quero começar falando sobre minhas experiências, porque de eu estar muito ansioso. Para quem não sabe, eu faço 18 anos esse ano, então acho que nessa idade é uma idade de muita ansiedade, por questão de Enem, de faculdade e pelas coisas que eu estou vivendo, no sentido de namoro, casamento, emprego. Então eu tive muito ansioso, principalmente ano passado, que era um ano muito decisivo da minha vida, né? Que eu ia escolher minha faculdade, eu ia saber se eu ia pegar uma faculdade ou não, né? Porque eu prestei o Enem, fiz vestibulares. Então, eu fiquei muito ansioso. Eu sou até hoje ansioso, muito ansioso. Por todas as decisões que eu tomo, eu tenho um problema com sono, já tomei tarja preta, né? A Ritalina, pra mim perder um pouco a minha ansiedade. Mas vamos direto ao assunto. Ansiedade é algo que acho que na nossa idade a gente encontra bastante, porque por essas decisões. E eu achei um versículo, uma passagem bíblica lá em Filipenses 4:6, que fala sobre ansiedade. E ela fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graça. Nesse versículo a gente consegue entender que a gente não precisamos estar inquietos por coisa alguma, a gente não precisa se ansiar, se desesperar por decisão nenhuma da nossa vida. A gente precisa passar tudo para Deus, tudo para Jesus. Tudo aquilo que a gente tem que tomar uma decisão, que a gente tem que decidir algo na nossa vida, que é algo importante, a gente tem que passar para Deus. Não tome nenhuma decisão importante sem antes consultar a Deus. O pastor Alan fala isso, falou no último culto, na última ministração dele. E realmente bate muito com o versículo isso que ele disse. A gente não pode tomar decisão nenhuma sem antes orar, pedir para Deus, conversar com Deus, tentar ouvir a voz dele. Aquela voz que te incomoda quando você vai fazer coisa errada, que é o Espírito Santo tocando na sua vida. Então deixa essa voz falar mais, não só por correção, mas para te ajudar, para ser seu companheiro nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, que é de extrema importância. Outra passagem que eu achei é em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Então aqui tá explicando bem claro o que eu tava falando aqui até agora, que nós não precisamos estar inquietos, que Deus ele não quer que a gente se preocupe, porque ele vai honrar a gente, ele vai realizar os nossos desejos. E tem uma ministração do pastor Lucinho que fala sobre a gente não viver o futuro nem o passado. Viver o futuro e o passado a gente é viver de sofrimento, e a gente viver esses dois tempos, a gente vai deixar de viver o presente. Então a gente vai viver muito conturbado, e foi a partir disso que eu comecei a mudar, que eu comecei a melhorar em questão do ano passado, em questão desse ano em algumas decisões na minha vida. Foi isso que me ajudou muito, eu colocar na minha cabeça que eu me preocupar por algo que eu vou ter que fazer, eu me preocupar por algo que eu já fiz, eu vou deixar de viver, eu vou deixar de estar seguindo o meu presente. Então eu passei a colocar isso na minha cabeça sempre que eu ia tomar uma decisão, sempre que eu ia conversar com alguém, que eu ia ajudar alguém. Porque querendo ou não, no nosso meio de adolescente, o que a gente mais encontra é amigos que precisam de ajuda, são pessoas querendo conversar. Então a gente tem que saber usar esse nosso dom de Deus para conversar com essas pessoas. Porque Deus nos deu o dom de falar, nos deu o direito de falar da palavra dele, nos deu o ID. Então a gente tem que saber usar esses momentos. E as pessoas iam conversar comigo pedindo ajuda, e eu tentava explicar isso pra ela: calma, a gente tem que viver o presente, não pode viver o futuro, o passado. Não podemos principalmente sofrer pelo futuro e pelo passado, isso é o principal. E agora, como eu busquei na Bíblia saídas, soluções para a ansiedade que nós devemos seguir, que nós devemos buscar todos os dias,
Eu vou falar um exemplo meu que eu usei pra sair dessa ansiedade, que me ajudou muito, que foi a fala. Foi a conversa, foi a ajuda. Eu sou uma pessoa muito centrada, muito fechada, muito pé no chão. Eu não sou de se abrir com muitas pessoas, não sou de se abrir muito com os meus pais, com meu irmão. Isso é muito ruim pra ansiedade, isso piora cada vez mais. Porém, eu conversei muito com os meus líderes já. Desde o Léo, o pastor Alain, Mantov, o Jonas, a Débora principalmente, que é os que estão convivendo comigo desde essa fase mais difícil, que foi do ano passado e desse ano, uma fase mais de decisões, são eles que estão mais perto de mim nesse momento. E eu converso com eles, e isso é bom não só porque eles têm a experiência de vida deles, né? Porque eles têm uma carga de experiência, eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando, então eles sabem nos ajudar, sabem nos aconselhar, então nós devemos, né? Não podemos ser tolos, muito menos nos cegar. A gente tem que ser inteligente e nos abrir para os nossos líderes, isso é o básico que a gente tem que fazer. Mas por questão também dele, só de você soltar aquilo que tá dentro de você, sabe? Aquela ansiedade, aquilo que te prende, que te segura. Só de você estar ali desabafando pro seu líder, você já tira um peso de você, você já fica mais tranquilo, você já consegue deixar a sua mente mais solta daquela ansiedade sua. E então, esse é o que eu tenho pra falar sobre ansiedade. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, podem me procurar. Ansiedade é algo que me perturbou bastante, me perturba até hoje em dia, mas que, graças a Deus, através da palavra de Deus e dos nossos líderes, a gente consegue ir nos ajustando e sair desse mal que perturba muitos adolescentes e jovens de hoje em dia. Amém? Que sempre esteve aqui, eu sei, que nunca me deixou, eu sei.